E aí, gente, tudo bem com vocês? Botafogo no sábado passado, gol de 2-0 sobre o Juventude. Jogou bem, não foi uma grande partida, mas começa a mostrar coisas positivas. E o Jesus, né, após quase 2 meses, fez seu gol. Matheus Pontes fez um gol à la centroavante, oportunista, né, acompanhou aquilo que Renato Paiva quer, os laterais avançando, os dois laterais junto. Então por isso que a gente tem que ter o meio de campo consolidado, inteligente, veloz. Eu falei ontem no conteúdo que eu fiz sobre após o jogo, no domingo, né? Eu falei sobre essa situação do Patrick de Paula, tá jogando como terceiro homem de meio de campo, e ele sente muito, porque o terceiro homem de meio de campo tem que ter velocidade, ele tem que ser rápido, tem que olhar para lá, olhar para cá, 360 graus. Só que o Botafogo, gente, não adianta a gente falar assim, não gostei. O Botafogo não tem ninguém para botar no lugar do Savarino. Quando não estiver bem, quando ele estiver machucado, quando ele estiver cansado, e aí? Já falei no vídeo de ontem, isso foi um erro de gestão. Já falei ontem que era para deixar pelo menos o Romero aí. Era assim. Como é que você manda todo mundo do banco no banco de reserva não? Como é que você manda todos praticamente que fazia, que entrava, que jogava, ir embora? Aquilo foi um erro. Ninguém tira na minha cabeça. Ninguém tira na minha cabeça. Ao longo do campeonato, de repente, mas naquele momento, o Romero podia estar aí agora fazendo aí às vezes do Savarino, né? Mas, gente, se inscreve aqui, né? Nessa segunda-feira, a gente feliz pela vitória, feliz porque a gente viu no jogo que o Botafogo ele volta de novo a ter aquela vontade de ganhar, aquele foco, né? O que eu falei também, que Arthur não vai fazer aquela correria, gente. Por exemplo, aquela jogada que é feita muitas vezes do Barbosa, da zaga, aquele lançamento direto para as pontas. A gente tinha um Luiz Henrique, né? Que eu vou falar sobre ele agora daqui a pouco. A gente tinha o Luiz Henrique, que ligava 80, 100 por hora, ia, craque, inteligentíssimo, driblador, um cara fora de série. E do outro lado, o Júnior Santos, né? Que um touro. Então agora não, você vai fazer um lance desse, você vai fazer um lançamento por cima toda ali da zaga, virando a jogada, um lançamento em diagonal, você vai fazer esse lançamento para o Arthur. O Arthur é pequenininho, ele vai ter dar aquele estanque ali, mas quase sempre o zagueiro, a marcação vai chegar nele. Tá bom? Então assim, não adianta. Com essa jogada pro Arthur, fica muito difícil. A não ser que seja um contra-ataque, muito aquele contra-ataque fulminante. Mesmo assim, o Arthur não tem essa velocidade. Então, eu vi também o Renato Paiva falando sobre até a situação que o nosso Botafogo e sobre o Bahia. O Bahia, ele fala uma coisa, como é que você, dias no jogo, dias para você treinar um time, como você vai pegar o time, influencia muito. Ele fala, o Renato Paiva é um cara sincero, já vi que ele é um cara direto. Pô, ele pegou o Bahia voltando da segunda divisão. Claro que ele falou abertamente, também você ser direto não quer dizer você não vai ter educação. Alguns jogadores muito abaixo né, o Campeonato Brasileiro, para o time que quer alguma coisa. Aí a coisa não dá certo, é culpa do treinador. Aí ele chega no Botafogo, não, porque no Bahia ele não conseguiu nada. Pô. E o time que ele foi campeão? E os times que o Renato Paiva foi campeão? Jogou Libertadores aqui, jogou bem aqui. E aí? Então, gente, tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. E assim, e também foi perguntado pelo Cauli. Ele fala, cara, eu participei do podcast do Charla, falei que é um jogador que eu queria muito, mas eu tô com muita coisa na cabeça. Eu não tive tempo para ligar pro Bahia ou ligar pro Cauli. Não, pô. É uma vontade minha, mais vida que segue. Eu tenho vários jogadores.
Então, assim, isso é o mundo do futebol. Agora, gente, falando do Marlon Freitas, esse jogador um cara que eu vou falar do Marlon Freitas, vou falar do Luiz Henrique. Vamos começar pelo Marlon Freitas. Ontem, no sábado, o bandeira do Botafogo, aquela bandeira tradicional que tem os jogadores, Heleno, Jairzinho, Garrincha, uma bandeira já tradicional, né, no Newton Santos, para onde o Botafogo vai. E ontem a torcida fez uma surpresa, né? Ela, a partir de agora, tem a foto do Luiz Henrique e a foto do Marlon Freitas. Marlon, imagina só o jogador, você chegaria em campo, né? O Marlon que foi muito criticado em 2003, em 2023, também não seria diferente, não é? Acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Eu fui um que critiquei muito o Marlon, mas muito mesmo, doído, porque realmente tinha por que criticar. Mas quando chegou em 2024, eu elogiei muito, muito. Verdadeiramente foi o capitão do time em todo sentido, o capitão na palavra e na essência, dentro de vestiário, dentro de campo. E a gente vai elogiar. Não é? Do mesmo jeito, esse começo de 2025, ele não estava jogando bem. Não era o Marlon Freitas. Mas a gente sabe, Maturano, o cara vem das férias, o cara vem a pré-temporada, não foi aquilo. Começou a treinar, ó, no espaço do Nenê, se alimentando bem. Você vê um cara que eu não conheci pessoalmente, mas parece que é um cara centrado, né? Um cara. E ontem jogou, fez uma boa partida, Marlon Freitas, levou no time ao ataque, aquele estoque dele que dá curto, lançamentos longos, gostei muito. Esse é o Marlon Freitas que a gente quer ver. E Marlon Freitas, ontem ao ser entrevistado, ele fala que ele está quase 3 anos no Botafogo, que ele se sente como se tivesse 10. Né? Ainda tem contrato tem contrato de ainda por mais 2 anos, né? Então quer dizer, se o Marlon seguir esse compromisso do contrato, né? O futebol muda em 1 segundo, praticamente aos 5 anos de Botafogo. Eu acredito, se após essa situação ele quiser e o Botafogo achar interessante, ele talvez até possa encerrar a carreira no Botafogo, né? Isso pode acontecer, encerrar, gente, não é agora. Jogando alguns anos, né? Mas vai ser feito, só Deus sabe o futuro, e vai ser feito o que ele quer e o que o Botafogo quer, né? Porque às vezes o jogador precisa realmente dar uma saída, dar uma posterior para fechar, guardar, né? Fazer a sua segurança financeira. E a gente entende isso, sabe que é salutar, sabe que é importante. Mas ontem o Marlon Freitas jogou bem, mostra que o Botafogo está indo no caminho certo, não foi um show de bola, pelo contrário, não foi. Mas no começo de uma campanha, você tem que ganhar. Você acalma os ânimos, você dá uma semana, 3 dias, 4 de trabalhos com tranquilidade. A gente sabe que houve erros, eu já falei isso já. Gente, se inscreve aqui, não se esquece não você. Alô, amigo, se inscreve aqui. Manda um abraço aí, pessoal de Olinda, tá bom? Um abraço. Pessoal também de Vitória. Gente, abraço para vocês. Santa Catarina, Distrito Federal, Brasília, tá bom? Juiz de Fora, que é uma quantidade de botafoguense, é muito botafoguense, ou cidade, ou Juiz de Fora. Um beijo para vocês, povo de Juiz de Fora, tá bom, gente? Então, assim, Marlon Freitas, o que ele fala, eu acho que é um cara que, falando do Marlon Freitas, ainda, realmente é um cara que se adaptou muito ao Botafogo. O que ele passou em 2023 não é mole não. Muitas vezes eu falei, como ele consegue? Eu acredito que o Marlon Freitas nem conseguia sair de casa naquela época. Que a coisa foi muito... Porque não foi só o torcedor do Botafogo, foi o Brasil. Foi o Brasil todo, o nego rindo, o nego encarnando, aquela coisa todinha. Uns torcedores um pouquinho mais exaltados, o outro, imagina só, da pipoca, pipocada. E hoje o Marlon Freitas é um líder nato desse time, é o cara que tem a chave do vestiário. E assim, também agora eu vou falar do Luiz Henrique, ele fez uma postagem no Instagram a respeito da homenagem
da torcida do Botafogo. O Luiz Henrique é outro estilo, né? Outro é um garoto, 23 anos, é garoto, mas assim, o título que ele ganhou e tudo que ele jogou, não tem como não ficar naquela foto, não tem como, não é? A gente sabe que talvez ele possa até de repente amanhã voltar para um time adversário nosso, até no Rio de Janeiro, mas não tinha como, gente. A torcida está de parabéns, o que ele ganhou. Eu lembro da entrevista assim, na coletiva, quando o Luiz Henrique chegou, a coletiva no Newton Santos, e ele é bem claro que ele daria alegria, ia fazer de tudo para jogar bem, que os torcedores podiam contar, que ele ia jogar bola, né? E o torcedor do Botafogo poderia ter certeza que ele ia fazer, seria um grande ano, né? E tudo o que ele falou aconteceu, né? Então esses dois jogadores, eles entram aí pro Bandeirão. Quem não é torcedor, quem vai falar assim, pô, uma bandeira, mas aquele ali é um simbolismo da torcida. Quer dizer, toda vez que tem jogo, vai ser hasteada, vai ser a tremular no Newton Santos. E amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando um garotinho hoje, que tem 2, 3 anos, olhar para aquilo ali, a falar, pai, o mãe, o tio, é aquilo ali, aquele jogador ali, aquele jogador é Luiz Henrique, campeão, Libertadores brasileiro, e aquele ali é o Marlon Freitas, que eu te mostrei, lembra, tu era muito pequenininho, viu o jogo com a gente, o Marlon Freitas. Então fica, gente, é importante. Agora o Botafogo continua o treinamento, a gente ainda está à espera aí do Wendel, né? Daqui a pouco mais de um mês e pouco aí, 2 meses, o Wendel vai estar chegando, e assim, vamos torcer muito pro Patrick de Paula. A gente sabe que ele não é jogador de terceiro homem meio de campo, tá? E no sábado, o Juan, né? O Juan não ficou nem no banco, o centroavante. Renato Paiva já falou que ele vai continuar treinando, que o futebol aqui, para ele se readaptar, né? Ele teve alguns problemas aí, teve que voltar, teve que sair do país para ver, não sei o que houve, ele teve que ir lá, agora voltou, quer dizer, não treinou. Então nem no banco contra o Juventude ele ficou, não é? Então assim, gente, tem muita coisa para acontecer. A gente sabe que não é o melhor do Botafogo ainda, a gente sabe que houve o erro de gestão, e agora essa correria a pegar jogadores de meio de campo, né? Então sempre é difícil o Botafogo, vai pegar um jogador, o jogador vale 10, quando fala que é o Botafogo, eles põem para 20, né? Então até isso é complicado hoje. Nós chegamos nesse patamar, a gente sempre quis, nós sempre sonhamos. Então assim, parabéns ao Renato Paiva, que construiu aquela vitória junto com o time. Quando é para criticar, a gente vai criticar. Quando no jogo passado, né, contra o jogo da Libertadores, a Universidade do Chile, o Botafogo jogou muito a zaga, dando espaço, muito espaço, e a gente criticou, né? E assim, futebol é isso aí, tá bom, gente? Fique com Deus, um grande dia.